Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e o tema do vídeo de hoje é o que a gente vai mostrar por que um follow-on pode ser extremamente ruim para o investidor e vamos usar o caso da IRBR para provar esse ponto. Então, basicamente, a gente vai analisar o follow-on de IRB e vamos tentar descobrir se ele vai ser bom ou não para o investidor. Mas antes de tudo, vamos só falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a IRBR. Basicamente, lá no ano de 2020, ela tinha uma gestão extremamente fraudulenta, que cometeu vários crimes na empresa, e basicamente essa gestão aceitava vários contratos de resseguros extremamente ruins para a empresa, para poder aumentar a receita da empresa e, com isso, aumentar os seus bônus. Só que o resultado ruim desses contratos, que essa antiga gestão aceitava, não ia para os balanços, era mascarada essa parte nos balanços. E em 2020 foi descoberto toda essa falsa, essa gestão foi afastada, mas os resultados de IRB até hoje continuam muito ruins por tudo aquilo que a antiga gestão fez, porque basicamente esses contratos ruins que essa antiga gestão fez geram um prejuízo em efeito de cauda. Mas como assim um prejuízo em efeito de cauda? Basicamente, se você tiver um gráfico de prejuízo por tempo, você vai ver que esses contratos ruins alongam o prejuízo ao longo do tempo, isso por conta que esse prejuízo vai ser dado durante o período de vigência desse contrato. Então esse contrato foi extremamente mal precificado pela empresa, e está gerando um prejuízo muito grande para a empresa. E o grande problema de IRB é que você não tem como prever qual será a situação financeira da empresa quando esses efeitos de cauda desses contratos ruins finalmente acabarem. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação atual da IRB, que a SUSEP, que é um órgão regulador, exige que as seguradoras e também as resseguradoras tenham um capital mínimo regulatório para garantir que essas empresas tenham como honrar os contratos que elas fazem. Ou seja, tanto as seguradoras quanto as resseguradoras fazem contratos de seguros, elas precisam ter dinheiro suficiente para honrar todos esses contratos de seguros caso alguma coisa dê errado. E quem fiscaliza isso, se essas empresas têm ou não o dinheiro suficiente, é a SUSEP. E conforme a IRB vem dando vários prejuízos desde 2020, acontece que atualmente ela ficou abaixo do capital requerido pela SUSEP para poder operar. E como isso aconteceu, a IRB deve enviar um plano de reestruturação para fazer o seu capital voltar a patamares acima do mínimo regulatório e se regularizar em até 18 meses. Mas a IRB ela quer fazer isso muito antes desse tempo. E como a gente pode ver nesse gráfico, se você se atentar à barrinha de cor clara, seria sobre a suficiência de patrimônio líquido ajustado, esse valor ele tem que se manter acima de 100%. E como a gente pode ver, no último resultado de IRB de junho de 2022, ele veio de apenas 64%, ou seja, ele está abaixo do mínimo regulatório. E é por causa disso que a IRB quer fazer um follow-on. A IRB ela precisa se capitalizar para voltar a ter esse capital mínimo regulatório e continuar operando como uma resseguradora. A situação financeira da IRB atualmente ela é extremamente delicada, mas se ela não fizer esse follow-on, ela pode piorar muito. Então esse follow-on ele tem que acontecer de qualquer jeito. Então esse follow-on ele pretende captar 1,2 bilhões de reais e vai emitir de 600 milhões a 1,2 bilhão de novas ações. Então quando você faz a conta, você vai ver que o preço dessas novas ações emitidas vai variar entre 1 a 2 reais. E aqui a gente pode ver alguns prints que eu tirei do Fato Relevante, que fala exatamente sobre esse follow-on e de quantas novas ações serão emitidas. Mas aí fica a grande pergunta, tá bom, mas e o investidor, como é que ele fica? Bem, e agora a gente vai analisar isso. Mas se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Mas agora falando como é que o investidor fica no meio desse follow-on, basicamente, o problema desse follow-on é que ele vai diminuir a valorização das ações no longo prazo. E a IRBR está passando por um momento extremamente complicado atualmente, mas ao longo dos próximos anos, quando for vencendo esses contratos que a antiga gestão fez, que foram contratos muito mal feitos, as coisas para a empresa devem ir melhorando. Muito provavelmente, talvez, esses contratos ruins que a empresa tem já comecem a deixar de existir lá em 2023. Mas essa informação é dada pela própria IRB e não é muito confiável, porque antes era em 2022, depois eles mudaram para 2023 e nada impedem também que ano que vem eles falam, quer saber, vai só vencer esse contrato em 2024, a gente viu aqui, a gente viu errado, vai só vencer em 2024, por exemplo. Então não é uma informação muito confiável que você deva levar em consideração, mas obviamente em algum momento esses contratos vão chegar ao seu vencimento. Antes de tudo isso acontecer, a IRB ela tinha 936 milhões de ações e em seu ápice, lá em janeiro de 2020, as suas ações chegaram a valer próximos a R$40, na verdade um pouquinho mais do que R$40, então com isso a gente consegue calcular o valor de mercado de IRB nesse momento, que lá em janeiro de 2020 era o seu número de ações vezes o valor das suas ações, e com isso a gente chega que o valor de mercado de IRB em janeiro de 2020 era de 37,4 bilhões.
Então, em algum momento, a IRB valeu próximo de 40 bilhões de reais, mas esse valor ele é muito superior ao que a IRB realmente vai valer lá no longo prazo, se realmente tudo der certo para a empresa. Isso por conta de 3 grandes motivos. Primeiramente, ela valia quase 40 bilhões, mas isso estava pautado em vários resultados fraudulentos da empresa. A IRBR era antigamente a melhor resseguradora do mundo, era a resseguradora que conseguia ter uma melhor rentabilidade sobre o seu patrimônio. E depois foi descoberto que, na verdade, ela tem uma rentabilidade normal sobre o seu patrimônio, como toda outra resseguradora. O problema é que as fraudes que ela tinha no balanço faziam que ela parecesse uma empresa muito melhor do que ela realmente era. Então ela não vai mais valer alguma coisa próxima a 40 bilhões. Um outro problema muito importante também é que em janeiro de 2020 a gente estava no ápice de um mercado de alta. Não só a IRB, mas como todas as ações estavam valendo muito acima do seu valor justo. Então é um outro ponto que deve ser desconsiderado também. E um outro ponto importante a ser analisado é que desde então a IRB vem dando uma série de prejuízos e todos esses prejuízos têm que ser retirados desse próximo valor justo que ela vai valer lá no longo prazo, se tudo der certo para a empresa, porque esses prejuízos basicamente são dinheiro saindo do caixa da empresa. E aí eu te pergunto, na sua opinião, quanto que deveria valer IRBR em bilhões de reais fazendo todos esses ajustes? Fazendo todos esses ajustes, quanto que a empresa deveria valer lá no longo prazo? Então, em janeiro de 2020, ela valia 37,4 bilhões, mas se você fizer um desconto de 40% sobre esse valor, você vê que ela deveria valer algo próximo de 22,5 bi. Se você descontar 50% desse valor, a gente chega que o valor justo de IRBR seria 18,7 bi. E um desconto de 60%, a gente chega que o valor justo de IRBR seria próximo a 15 bilhões de reais. E aí você deve estar nos perguntando, já me xingando nos comentários, falando, nossa, você está dando muito desconto para a IRBR. Mas na verdade não. Se você considerar bem, você está vendo que eu estou até sendo bem realista nesse desconto. Porque aí por volta de uns 30% de desconto seria apenas pelo fato do mercado de alta. Tem que ainda levar em consideração os prejuízos que ela vem tendo e o fato da fraude dela não ser tão lucrativa assim quanto se esperava que ela seja. Então, muito provavelmente, na minha opinião, o valor justo de IRBR lá no longo prazo, ele seria por volta de 18,7 a 15 bilhões de reais. Fazendo uma média entre esses dois valores, a gente chega que seria o valor justo da empresa de 16,5 bilhões, lembrando que atualmente ela vem sendo negociada próximo de 2,5 bilhões de reais. Então, muito provavelmente, o preço da IRBR se convergeria a 18,5 bilhões, isso lá no longo prazo, quando todos os problemas da empresa ficarem no passado, quando os efeitos de cauda dos contratos forem resolvidos e ela voltar a ser uma empresa lucrativa. Mas aí que vem o grande ponto desse vídeo. Quanto que deveriam valer as ações de IRB considerando o follow-on? E considerando que ela pode chegar a valer 16,5 bilhões lá no longo prazo. Basicamente, o valor da ação ele é dado pelo valor da empresa dividido pelo número de ações. Se você aumenta o número de ações, logo você vai também diminuir o valor das suas ações. Então, considerando que a IRBR pode valer 16,5 bilhões de reais lá no longo prazo, a gente vai agora calcular quanto que seria o valor da ação no longo prazo. Como a gente pode ver, considerando 940 milhões de ações, que seria antes de todo o problema da IRB, as ações deveriam valer próximo a R$ 17,50. Atualmente, como ela já fez um follow-on lá em 2020, as suas ações deveriam valer próximo a R$ 13. Mas com o follow-on que ela pretende fazer, se ela fizer um follow-on que adicione 600 milhões de ações, o preço da ação cai para 8,70, isso considerando, obviamente, que a empresa vale no longo prazo de 6,5 bilhões de reais. E se a empresa fizer uma emissão de 1,2 bilhões de ações, com isso, o preço das suas ações, considerando o valor de IRB no longo prazo, seria de R$ 6,60. Então, conforme a gente pode ver, quanto maior o número de ações que exista da empresa em circulação, menor o preço da ação. Isso é uma coisa que o investidor tem que ficar muito atento, porque basicamente essa nova emissão de ação uma atrás da outra prejudica muito o preço das ações no longo prazo. E esse vídeo vai ficando por aqui, e se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e eu vou estar sugerindo para você um vídeo sobre Oi. Gente, muito obrigado a todos e até mais!